Oi, gente, eu sou o Rude Santo do canal Mar do Rude e hoje vim convidar vocês para assistir uma entrevista que foi feita através de uma live no Instagram e que hoje está aqui no YouTube para vocês com a cantora Valéria Barcelos. Nós falamos de política, música, movimento LGBTQI+, e vários assuntos muito legais e que vocês vão adorar assistir agora. Aperta o play e assista Valéria Barcelos. Olá! Olá! Muito obrigado por ter aceito, tá? Que Mesmo. bom, que Não, bom que você está aí. eu desativei os comentários porque eu vou passar essa live pro YouTube também depois. Então, para deixar tudo direitinho, enquadradinho, daí fica muito mais fácil. Mas tem uma galera que vai entrar aqui agora. Valéria Barcelos, mais conhecida como Valéria Houston, uma grande artista para o nosso Rio Grande do Sul, para o nosso Brasil, para o nosso mundo, que ela já foi para a França, né, para cantar. Já foi para Paris, maravilhosa. E eu acho super importante, Valéria. Esse projeto que eu estou fazendo, na realidade, eu quero trazer muitas pessoas aqui para falar sobre diversidade, de vários assuntos sobre diversidade. Quero trazer mulheres trans, homens trans, quero trazer gays, médicos falando sobre vários assuntos relacionados à saúde para a nossa comunidade. Quero trazer muita gente. E eu acho que para começar esse trabalho não tinha outra pessoa a não ser tu. Entendeu? Muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite. É a nossa arma. É a arma que estamos usando agora na pandemia, a informação e as lives. Exatamente, é a nossa arma agora. A primeira coisa que eu queria te perguntar, tu veio de Santo Ângelo, né? Sim, nem conta pra ninguém essas coisas. E tu chegou em Porto Alegre em 2005. 2005, eu morava em Santo Ângelo. Eu trabalhava numa banda de baile lá, com essas bandas de 15 anos, Réveillon, essas coisas. Sim. E eu tinha saído dessa banda no final de 2000, dezembro de 2004, foi o último show que eu fiz. E a partir daí eu fiquei por lá, tentando a vida por lá, vendo se acontecia alguma coisa. Mas Santo Ângelo é uma cidade muito conservadora, de colonização alemã, logo racista, né? E 2004, assim, parece que foi ontem, e foi ontem, né? Mas as pessoas ainda estavam engatinhando nas questões de transexualidade e, e leis e tudo mais para Sim, nossa sim. comunidade. Então eu não tinha muito o que fazer, não tinha nada para fazer lá. Ou eu vim para Porto Alegre, ou eu vim para Porto Alegre. Aí eu Sim. pedi dinheiro emprestado para um amigo para ele comprar minha passagem, para comprar passagem, peguei minha malinha toda e vim parar aqui em 2005, final de 2004, E aí tu chegou em março de Porto 2005. Aham, tu chegou em Porto Alegre em 2005 e tu foi já pela primeira vez no Venezianos, foi em 2005 mesmo, naquela mesma semana que tu chegou. Foi Foi lá umas que tu começou a duas, tua carreira, né? foi exatamente, umas 2 semanas depois de chegar aqui, um amigo me convidou para ir até o Venezianos. Tu tem que ir num lugar, porque lá eles vão te ver e vão gostar do teu trabalho, então eu tenho certeza que alguém vai te ver lá e vai te convidar para alguma coisa. E foi realmente o que aconteceu. Sim, Mas é sim. uma coisa muito louca, porque eu não tinha R$ 3 para entrar, imagina, era uma coisa, eu tava numa situação periclitante, assim. E tu conta que foi ele que te emprestou o dinheiro, né, pra Me deu o entrar. dinheiro, pagou meu ingresso para eu ir até lá, o Jeff, meu amigo. E aí, depois disso, umas 2 semanas depois, eu voltei ao Venezianos, a Vera, que era a dona na época, me chamou para fazer algumas noites de videokê. Não eram todas Sim. as noites, eram acho que uma sim, uma não, ou uma cada mês. Depois disso, o Irã, que fazia o videokê, acabou saindo, eu entrei no lugar dele. E aí fiquei toda semana. E eu tô lá até agora. Claro que eu não faço mais todas as semanas, eu faço uma semana sim, Ah, uma não. Mas eu tô lá até agora no videokê. e tu conta, eu pesquisei muito sobre ti ontem, assim, eu vi várias Ai, meu coisas. Deus! Verdade. E aí eu fiquei muito impressionado, assim, porque o nome Valéria Houston foi a partir do dia que tu cantou pela primeira vez Whitney Houston lá no Venezianos, onde tu disse que todo mundo, tu viu que as pessoas foram ficando em silêncio. E aí quando tu acabou foi ovacionado, assim, muitos aplausos e tal. Na Foi ali verdade, ou não. antes aí? Não, foi antes, foi antes. O nome Valéria Houston foi porque antes de vir pra cá, em fevereiro, por aí, final de fevereiro, início de março, teve um concurso de rainha do carnaval lá em Santo Ângelo. E eu resolvi me candidatar, porque uma amiga, essa que me deu o nome, disse, vai, tu tem que ir, porque não sei o quê, assim tu já sai daqui por cima, porque as pessoas vão sempre lembrar de ti.
E tu ganhou o concurso, né? E eu ganhei o concurso. A gente precisava de Maravilhoso. alguma coisa, a gente precisava de um nome, né? Eu não tinha um nome ainda, assim. Eu já era tratada no feminino, mas não tinha um nome, assim, uma coisa. Porque o nome das meninas geralmente é todo um cerimonial, né? Toda uma escolha. E aí essa minha amiga chegou e falou assim, já sei, o gingado da Valéria Valença, da Globeleza, e a voz da Whitney Houston, e ficou Valéria Houston. Maravilhoso, maravilhoso, exatamente. E isso do nome, eu acho que é muito importante, né, para mulher trans. Eu acho que marca a história desde o nascimento, quando a gente se entende por gente, que o homem trans ou a mulher trans começa a não se identificar de alguma forma. E eu vi uma aspas tua que quando tu fez uma entrevista, eu acho que para o Globo, que quando tu recebeu a certidão com o teu nome, aquilo era um atestado de dignidade. Exatamente, é. As pessoas ainda perguntam, é complicado de pensar na realidade das pessoas trans, porque há muito exotismo e pouca informação, assim, há muita curiosidade e pouca, ou nada de informação real. As pessoas são muito curiosas, mas não procuram saber a informação real. E é bem complicado de pensar que o nome para as pessoas trans é uma dignidade, assim, é um renascimento, é mais que um renascimento, eu acho que é um processo dignizador, eu falo sempre isso, é um processo dignizador, né? Eu lembro exatamente do dia que eu fui até Santo Ângelo para pegar minha certidão de nascimento e eu peguei e chorei, porque é uma dignidade atestada. Claro que perante a sociedade, muitas partes da sociedade, ou muitos setores da sociedade, isso já acontecia há muito tempo. Mas eu ter aquele documento que comprova e que eu posso usar judicialmente para qualquer problema que venha a acontecer é muito dignatório, assim. E Sim, sem falar que é claro. uma luta, né? Eu sou de um tempo em que demorava muito. Eu demorei 3 anos e meio para conseguir retificar o meu nome, graças ao meu advogado, doutor Tiago Fazolo, que foi uh, persistente, porque eles primeiro trocaram o nome, não o gênero, e aí ele atestou, não, mas vai causar mais confusão. Aí conseguiram trocar o gênero lá na certidão. E é muito interessante se comentar sobre isso, porque a gente tem que pensar o seguinte: não é um capricho de qualquer pessoa trans, não é. Não é porque eu não quero, não é porque eu. Além de eu me sentir mal com isso. Sim, É uma dignização desta pessoa, enquanto pessoa mesmo, e a gente não sabe a história de cada pessoa, né? O porém de cada pessoa. É importante se pensar que talvez o nome que não era o retificado, o nome que estava antes, pode disparar um gatilho de violências domésticas, de violências sexuais, de abuso parental, entendeu? Que pode, de bullying, que pode, e geralmente acontece isso com a maioria das pessoas trans, o nome que não é o não retificado. Então é por isso que é tão importante essa retificação de nome das pessoas trans, porque isso dignifica também a alma, assim, e o claro, pensar claro. de cada pessoa. E em qual ano tu conseguiu o documento, a certidão? Foi 2015? Será Foi que foi isso? Creio que 2000, sim. Foi tanto tempo já, e assim, ó, foi uma luta tão. Foi três anos e meio, imagina. foram 3 anos e meio. Não, acho que foi Mas, antes até. Foi depois sim, eu ir para Paris. Não, foi 2 anos e meio. Foi 2013, 2012, final de 2012, depois que eu voltei de Paris, eu consegui a retificação de nome, e aí um ano e meio depois eu consegui a retificação de gênero. Acho que foi, não, foi e 3 anos e meio. aí, sim. E aí, 9 de março de 2016, tu recebeu o troféu de Mulher Cidadã, que é uma honraria da Assembleia Legislativa. Eu acho que veio para honrar realmente tudo isso, né, que aconteceu contigo, Eu, assim. gente, esse troféu é uma coisa muito incrível, porque, primeiro, eu nem sabia o que era esse troféu. Nem sabia o que era. Sabia que tinha sido indicada, e eu não fiz muita alarde na minha indicação, porque na época eu estava concorrendo com Dona Eva Sofer. Pra quem não conhece, Dona Eva Sofer, que já é falecida, Dona Eva Sofer é um baluarte do Teatro São Pedro, uma mulher que fez muito pela cultura do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. E eu tava concorrendo com a Dona Eva Sofer nessa época, desse troféu. E eu ganhei da Dona Eva. Eu fiquei em pânico, porque se essa mulher morre agora, nunca mais vão me perdoar. No outro ano ela ganhou, é lógico, né? Pô, incrível, tudo mais. Ela já tinha ganhado muitas lauras. Eu acho que a Dona Eva nem tava por aí com essas coisas. Mas pra Sim, mim era muito importante, porque claro. mais uma ferramenta no processo dignizatório, não só meu, né? Porque sempre quando eu falo em mim, eu estou falando em muitas outras, mas de todas as outras. É uma pena que ninguém, até na história do troféu, nenhuma mulher trans tenha ganho além de mim.
eu rezo muito e peço muito para que outras sejam indicadas, ao menos, assim. Foi Claro. uma coisa muito doida esse dia do troféu, assim, uma rede de televisão ficou me perseguindo o dia inteiro. De ter carro atrás de mim me perseguindo, assim, foi uma coisa muito doida. E eu levei a minha certidão de nascimento dentro do sutiã, assim, dobradinha, para qualquer problema que desse, porque eu já tinha dado um problema no dia anterior, né? Tinha Ah, uns 2 dias anterior, um advogado, um vereador lá, um deputado da bancada conservadora, entrou com uma ação, acho, dizendo, não, porque não pode, porque não sei o quê. Só que daí ele entrou na justiça e viu que lá tá tudo retificado direitinho, teve que ficar bem quietinho, engolir isso a seco. sim, maravilhosa, maravilhosa. E dito ele, mas uma coisa que me chamou a atenção também foi o teu discurso lá. Eu acho que o teu discurso foi muito significativo. Eu não vou lembrar mais ou menos o que provavelmente tu lembre, mas eu acho que foi muito significativo para quem estava lá e para a hipocrisia que a gente vive também, né? Onde tu falou, eu estou recebendo um prêmio, mas eu sei que muitas pessoas que estão aqui dentro não me enxergam como mulher. Então foi Nem mais ou tão menos pouco quanto cidadã. Eu falei que nem. Eu agradeci muito o prêmio é uma. Nossa, é uma láurea incrível, é a maior honraria dada a mulheres no estado do Rio Grande do Sul. E agradeci dizendo que era uma pena que eu não era nem mulher para eles, porque eu era qualquer coisa menos mulher, né? E que tampouco era cidadã, porque nem sequer o direito de ir ao banheiro, como qualquer outra mulher, eu tenho assim tão facilmente. Eu tenho que pensar 2, 3 vezes se realmente eu preciso ir muito, se eu tenho que ir muito, se não vai dar muita confusão e coisas básicas assim do direito ao nome e ao gênero, por exemplo, né? Ao pronome. isso é muito louco, E né? Porque eu nunca. Por isso eu acho importante realmente o lugar de fala. Porque essa história de ir ao banheiro. Tu não é a primeira mulher trans que eu vejo falar isso. O quanto tu te segura até não poder mais. não poder mais, é. E Meu aí, Deus do e aí, céu. nesses casos, eu fico pensando, meu Deus, né? A gente ouve muito falar em privilégios trans, assim, em privilégios de pessoas trans, porque agora as pessoas trans querem muitos privilégios, eles querem quase, né, gente? Quer dizer, aquilo que é um direito comum, trivial e Comum. diário pra ti, pra mim é um privilégio. Que inversão de valores é essa que a gente está falando, em que um direito teu é um privilégio para mim, né? Que diferença tão grande a gente tem, pensando em humanidade, mesmo em ser humano, que para ti é um direito e para mim é um privilégio, né? Um simples ato de ir ao banheiro, por exemplo. Exatamente. E tu acha que na comunidade LGBTQ a mais existe preconceitos e divisões entre si ainda? Ou a gente já está se encaminhando para uma união maior? Eu, não, eu acredito muito na. Eu não diria que tem um preconceito, porque isso também eu acho que é um conceito Uhum. colocado na comunidade que não é LGBTQI, LGBTQIA+, para plantar uma semente de discórdia. Eu não sei se é um preconceito que há entre nós. Eu acho que há uma tentativa de igualização a algo que a gente não é. Né? Eu vou ser sempre uma mulher trans. Eu não tenho a, a pretensão, nem a. É impossível que eu seja uma mulher cisgênera. Eu sou uma mulher trans, hétero, pronto. É isso que. E sou bem feliz como eu sou. Mas parece que as pessoas que veem a gente de fora da comunidade LGBT querem sempre nos colocar semear alguma discórdia entre nós. Eu acho que há muita desinformação da comunidade LGBT com relação aos seus próprios direitos, com relação aos seus deveres também, né? Enquanto cidadã, enquanto. Porque eu acho que é isso, né? As pessoas esquecem tanto seus direitos. Se confundem nos seus direitos que acabam esquecendo que tem deveres também. Claro. E às vezes pensando que só tem deveres e que não tem direito, então fica toda uma confusão. Eu acho que tem uma confusão de informações aí, as pessoas deixam de fazer coisas e ouvem coisas que não precisam ouvir e confundem todo esse meio de campo aí, umas com as outras, por pura e simples falta de informação e de convívio e de conversa. Falta muito diálogo entre as partes, sabe? E é bem real essa história de que há gays que não são afeminados, que falam coisas horríveis às afeminadas, assim como tem pessoas lésbicas mais femininas e com pessoas lésbicas não tão afeminadas. Essas coisas, tu entende que eu tô tentando Uhum, falar? E que claro, acaba claro. confundindo muito, assim, no final das contas, e que acaba gerando um atrito entre iguais, né? E Entre iguais, entre aspas
um atrito feio e perigoso, eu diria, né? Entre iguais. Porque é exatamente isso que as pessoas que nos vêm de fora querem que aconteça, que a gente não se entenda enquanto um único bloco de pessoas que quer uma única coisa, que é o respeito, a dignidade e o direito como qualquer outra pessoa, e acaba confundindo tudo isso e semeando essa sementinha da discórdia para que a gente mesmo não se entenda e eles possam dizer depois, olha, nem eles se entendem lá dentro, a gente não tem que entender nada, né? Exatamente, eu acho que a própria bancada conservadora dentro da política, eles acabam semeando isso de alguma forma para que realmente não exista essa união e esse entendimento até do que do nosso direito, como tu está falando mesmo, né? E tu acha que essa desvalorização da cultura atual no Brasil, ela foi semeada a partir dessa desvalorização que veio com o tempo? Ou realmente eles entraram, bater um pé na porta, não, agora vamos tirar tudo, vamos desinformar a galera mesmo, não vamos dar acesso à educação, não vamos dar acesso à educação sexual? Ou isso tu imagina que já era uma cultura que vinha aos poucos sendo, sabe, ali, aqui, entendeu? O que tu acha Já disso? era uma cultura de muito tempo. Eu não acredito que as pessoas passaram no portal e passaram a ser idiotas e burras e ignorantes. Não consigo crer nisso, porque se isso aconteceu, vamos descobrir onde é que é esse portal e vamos fazer voltar. Porque Exato. não é assim, não. Eu não, não acredito nessa política de somos agora. Não, eu acredito que isso é um conservadorismo. Eu gosto de pensar no conservadorismo como uma conserva. Vai ser uma comparação horrorosa, mas vai ser bem bonito de imaginar. Como uma conserva de pepinos, por exemplo. Uma conserva de pepino. O que tu tem numa conserva de pepinos? Tu tem um vidro, aí tu tem um líquido com muito sal e vinagre. E um pepino que não tinha aquele gosto de conservado. O que tu fez? Colocou todos eles juntos dentro desse vidro, eles absorveram tanto o que estava ali dentro e ficaram com o gosto que estava ali dentro. Eu acho que o conservadorismo quer fazer exatamente isso. Nos colocar todos dentro de uma redoma para que nós todos absorvamos isso que eles chamam de conservador, isso que eles chamam de correto, e fiquemos ali apertados nesse aglomerado de conceitos, né? Para que a gente faça isso. E isso que tu perguntou agora é exatamente esse vidro de conserva. São coisas que estavam lá atrás, quando diziam que negros eram sub-raça, quando diziam que uma homossexualidade que a homossexualidade era homossexualismo, era uma doença, né? Isso vem de lá atrás. Então, esse vidro de conserva tá ali dentro, essa conserva tá ali há muito tempo, marinando esse gosto amargo, entendeu? Não é de agora, é de muito tempo. Então, eu acredito sim que é de muito tempo isso agora. Ninguém passou por um portal. É igual a transexualidade, né? Eu não cheguei num dia e falei, hoje eu sou uma pessoa trans. Não foi assim. Foi uma E muita gente construção. acha isso, né? Ah, não. Não. Hoje eu acordei gostando de homens. Hoje eu acordei trans. Acordei trans hoje. Eu era gay, hoje eu acordei trans, né? O que acontece, eu acho que o que causa tanta confusão na cabeça das pessoas é porque a gente passa por fases da vida de níveis de medo diferentes. Não é que é uma descoberta. Hoje sou trans. A gente passa por níveis de medo diferentes. Primeiro, tu tem muito medo de tudo, da tua mãe, do teu pai e dos seus irmãos. E aí tu se fecha em copas completamente, tu não tem medo de assumir absolutamente nada. Aos pouquinhos, na tua adolescência e com convivência, tu consegue se abrir um pouquinho para algumas pessoas. Então é um pouquinho menos de medo. Perceba que a nossa vida é permeada pelo medo, né? Sim, Nossa total. vida toda é sempre permeada pelo medo. Com a vida adulta, você tem duas opções. Ou você sai dessa copa toda e enfrenta, inclusive, o teu próprio medo, e aí sim se revela uma pessoa como tu acha que deve ser. Ou continua nessa redoma de medo, como muitas acontecem. O que eu também respeito, porque eu não acredito em saída do armário a partir de uma chave de fenda que abre os parafusos. Não acredito nisso. Eu acredito que cada um tem o seu tempo e etc. Cada um tem os seus níveis de medo, inclusive, eu acho, sabe? Tem pessoas que têm muito medo de se revelarem, de revelarem o seu eu verdade ali para as pessoas. Porque é muito difícil. Eu me questionava muito disso por saber e por ver, e por sentir e por ouvir as coisas que uma pessoa trans ia passar na vida. Então, eu tive muitas dúvidas, não com relação à pessoa que eu sou, mas com relação a como dizer isso para as pessoas e como dominar esse meu medo
perante as outras pessoas. Porque era isso, as pessoas iam brincar com o meu medo, elas iam me manipular o meu medo ao ponto de que eu voltasse pra onde eu nunca deveria ter saído pra essas pessoas, né? Sim, e falando em medo, dia 30 de agosto de 2015 foi uma data também bem emblemática na tua vida, né? Bem pesada. 30 de agosto de 2015 foi o dia que eu fui esfaqueada na Avenida, na Rua da República, às 16 horas, um lindo domingo de sol. Tinha ido almoçar, tinha feito um show belíssimo, lindo, muito carinhoso no dia anterior. Dormi tarde, acordei tarde, fui almoçar. Tava indo com meu namorado da época e um senhor de aproximadamente uns 40, 50 anos, não aparentava sinais de embriaguez, desculpa, nem de sujeira, nem nada disso, nem drogadição, uma pessoa sóbria, dignamente vestido com uma camiseta branca, limpa, uma calça jeans, um tênis, um senhor negro, que inclusive me xingou de ofensas racistas. É, simplesmente do nada começou a me xingar de aberração, lixo, uma série de coisas, dizendo que meu lugar não era ali e que eu tinha que sair dali. Eu, calma como sou, não é? Me aproximei desse senhor e comecei a xingar ele também, que ele estava pensando que a rua não era dele, que não sei o que, não é? Nesse embate, eu não percebi que ele estava com uma mochila e que, dele, assim, sorrateiramente, ele tirou uma chave de fenda, se aproximou de mim e me esfaqueou nas costas com a chave de fenda. Eu fiquei ali sangrando na rua. Meu namorado viu aquilo, se foi pra cima dele, ele esfaqueou meu namorado também. Depois disso, a gente gritava pedindo ajuda para as pessoas e ninguém fez nada. Ele saiu caminhando a passos de passeio, como se ele tivesse direito à rua e nós não, ali, né? É, E foi uma loucura, foi uma coisa que me colocou. Eu vim pra casa chorando, tentei acionar a polícia, não consegui, tentei fazer BO, não consegui, enfim. Se não fosse as redes sociais, a indignação das redes sociais e isso chegar a algumas pessoas, porque eu sou uma voz que é ouvida literalmente, né? Eu não teria conseguido fazer esse BO, mas eu perdi o tempo hábil das câmeras, etc e tal. Foi uma coisa horrível. De tudo, eu trouxe uma lição muito grande disso. Eu sempre falo, né? Que a frase dele dizer que o meu lugar não era aí, ali ficou ecoando na minha cabeça, que realmente meu lugar não era ali. Eu podia fazer muito mais por muitas outras pessoas que iriam ser esfaqueadas por ele ou por outras pessoas como ele, né? Aí eu teria que usar muito a minha voz para isso, por ser uma pessoa que tem uma voz que é ouvida literalmente. Então, a partir desse dia, eu passei a ser muito mais politizada nos meus shows, nas minhas falas, nas coisas que eu digo, nos lugares que eu frequento, com as pessoas que eu convivo, porque acredito muito no poder da palavra subliminar, aquela em que tu vai colocando para as pessoas sem que elas percebam. Elas Exato. aprenderam uma lição enorme sem perceber, assim, e levam para suas vidas. Eu aprendi muito a acreditar nisso e a usar isso a meu favor, depois dessa coisa horrível que eu passei. Ah, verdade, horrível mesmo, é muito inesperado também, porque imagina tu tá saindo pra almoçar e esfaqueado, meu Deus do céu, esfaqueada É, de forma brutal e humilhada, né? A gente vive numa sociedade realmente muito louca. E foi ali que que nasceu a Valéria ativista mesmo, que foi pesquisar mais sobre política, que foi pesquisar mais sobre. Eu acredito que tu sempre foi uma pessoa muito politizada. Eu acho que atos políticos, que eu digo político de falar, de expor, tu sempre teve que, né, ir sendo a gente malhado, faz política quando decide se vai sair da cama ou não. Isso é um ato político da pessoa. tudo, exatamente isso, para pegar um Quando ônibus, eu você quero um ônibus. acorda pela manhã e decide vou tomar café ou não vou, é um ato político, é uma escolha. Você está fazendo uma escolha. Guardadas as devidas proporções daquilo que a gente tem em mente enquanto política, que as pessoas têm em mente enquanto política, política são escolhas, né? É você escolher isso ou aquilo para o bem de Sim, todos ou para o seu próprio bem. e aí É, tu eu fez essa acreditava escolha. muito, eu não sabia, não acreditava muito nas minhas questões, assim. Eu não via nem os meus shows como um ato político, como depois, hoje eu já vejo como sim, assim. Não tô aqui me exaltando, não é isso. Mas eu acredito que um corpo preto trans num palco, Claro, falando suas questões, mostrando as suas questões e as questões de outras pessoas, quando eu canto, quando eu sou porta-voz da voz de outras pessoas, como músicas da Elsa ou músicas dos não recomendados, ou seja lá de quem seja, e essas canções falam alguma coisa que a gente consegue entender, que a gente consegue sentir, que a gente consegue perceber que ali tem alguma coisa, eu acho que o meu canto já era um ato político grande e eu não estava percebendo. Quer dizer, eu tinha muito disso, eu vou ali fazer meu trabalho e é isso. A partir desse episódio eu percebi que o meu trabalho não era
só isso, que também era isso, né? Também era subir num palco e cantar e fazer as minhas musiquinhas e ganhar. Mas que principalmente era estar ali fincando uma bandeira como os Estados Unidos ficaram lá na Lua, que dizendo assim, ó, I was here, eu estive aqui, e quando outras pessoas passassem, nossa, olha quem esteve aqui, sabe? Se sentia à vontade para também estar. Eu não tinha entendido isso muito, assim, na minha vida artística, não tinha compreendido muito bem essas coisas. Hoje eu compreendo bem melhor, e hoje eu percebo o quanto, em alguns lugares, ainda causa um certo desconforto a minha presença. Eu digo minha no sentido de todas as nossas presenças trans, né? O quanto causa desconforto em alguns lugares. Mas a gente vive numa sociedade, né? Em que é um lugar em que a gente precisa se conviver com outras pessoas. Então, é assim que vai ser. Sinto Tu muito te dizer, mas até, vai ser assim. tu até falou da doença do cotovelo, eu acho que é a doença do cotovelo que tu fala, né? É, E as eu falo pessoas. mesmo que a gente passa pelas pessoas que a gente passa na rua, olha lá, tá vendo? Se acotovelam assim umas das outras. É um tipo de doença que a gente passa realmente. As pessoas. Exatamente, o gay também passa por isso quando tá com o Muito, namorado. né? Nossa, é como se tu fosse realmente um ET, né? Porque os pais com os filhos, olha aqui, sabe? Não, não. E aí e é muito interessante de ver que se nós, pessoas trans, ou os meninos gays, mas em especial as pessoas trans, né? Sim, Quando sim, estão claro. ali numa situação de normalidade, e no mercado, por exemplo. Isso causa um furor, assim, É um uma evento. coisa. Numa fila de ônibus, numa fila de dentista, numa coisa. Situações que tu vê todos os dias, assim, né? Isso causa um furor, uma coisa, meu Deus, olha quem está aqui, sabe? E às vezes as pessoas até tentam ser gentis e tentam ser solistas e acabam esbarrando muito no exagero e nas coisas. A gente quer passar desapercebida como qualquer outra pessoa, só isso, né? E tu É isso que também a diz gente que quer. é uma questão da intimidade excessiva que as pessoas têm com a transexual, com o transexual. Eu acho que mais com a transexual. Que as É pessoas uma atividade querem forçada, né? essa intimidade forçada, exatamente. É uma atividade forçada que as pessoas desenvolvem quando nos veem, assim. Parece que é instantâneo, parece que é outra doença além do cotovelo que a gente passa para as pessoas, né? É muito curioso de ver esse tipo de situação quando, por exemplo, xingam a gente na rua. Aqui no centro de Porto Alegre tem uma frase que eles gostam muito de usar, que é vai botar uma cueca, ou tem muitas dessas coisas, né? No centro de Porto Alegre tem muito disso. Como se eu te dei intimidade para que você dissesse o tipo de roupa que eu devo usar ou não deva. Porque você está dizendo, essa não é a vestimenta que você tem que usar. Você tem que usar essa. E além de usar essa, você tem que usar essa aqui também, que é essa de sobre. Quer dizer, é uma intimidade, é como se fosse parte da família. Né? Eu sou da tua família, eu sou tua mãe e teu pai, praticamente. Ao ponto de que as pessoas pensam que essa intimidade que o fato de eu estar na rua dá esse poder para as pessoas de xingar, dizer o que bem pensa, o que bem entende, que são coisas que tu não diz para outras pessoas que não sejam trans, né? Tu não fica dizendo para as pessoas um monte de coisa que tu pensa, por mais que tu pense um monte de coisa, e a gente é muito preconceituoso, viu, gente? Todo Todos mundo nós. é preconceituoso, todos nós somos. Mas nem tudo aquilo a gente verbaliza. Agora, as pessoas verbalizarem isso para nós enquanto pessoas trans é muito complicado, porque denota, sim, que essa pessoa parece que faz parte da nossa vida, da nossa família, da nossa área, que paga as nossas contas, os nossos boletos junto com a gente. É doido de E pensar isso. uma coisa bem importante que eu queria te perguntar, que é quando tu te viu como uma pessoa reconhecida na rua, como cantora, como ativista, como artista, se esse tipo de preconceito ele melhorou ou continuou a mesma coisa? Tipo, não mexe, Continua não, é a mesmo. Valéria, não. Continua a mesma coisa. É bem verdade que eu sou mais tolerada em alguns lugares, né? Eu nunca sou. Uhum. Aceita, eu acho que eu não. Aceita vai demorar muito pra gente ser. A gente aceita, talvez os netos dos nossos netos vão ser aceitos. Eu tenho muita esperança nessa nova geração politizada Não, e eles são perguntona. E incríveis, perguntona. né? Eu adoro gente que pergunta, que se questiona, né? Eles não têm Porque medo de perguntar, eles não tem. pesquisam, eles realmente corrigem os pais e os avós, né? Exatamente, eu acho isso Eles... maravilhoso, né? É, mas eu não mudou muita coisa, não. Eu continuo sendo observada estranha na rua. E agora que caiu meu cabelo, então, gente, com a história do câncer, nossa, agora parece que é uma invasão total. Assim, meu gênero caiu junto com o cabelo. É, e eu vejo muita estranheza das pessoas, né? Não só a mim, mas a presença, o corpo trans em qualquer lugar causa estranheza, causa
incômodo, assim, ao ponto de parece que a pessoa não quer ficar ali no mesmo ambiente, não quer respirar o mesmo ar. Parece que é quase que esse tipo de relação, assim, sabe? Eu acredito que eu sou tolerada nos lugares justamente por isso, por ser uma pessoa reconhecida, razoavelmente reconhecida. Sou tolerada, assim, mas vez ou outra eu ouço coisas preconceituosas e eu sou aquela pessoa que corrige, o que é pior, porque daí eu sirvo ali com todos os aparatos uma torta de climão e sirvo mesmo. Sou essa E pessoa tem que que servir. corto a torta e boto numa embalagem bem bonita. Coma, essa torta de climão é pra você. Sou essa pessoa E realmente. tem que servir mesmo. E quando tu foi fazer esses programas de televisão que tu fez, que foi o Máquina da Fama e o outro foi o Astros, tu sentiu também isso? Muito. E eu tava muito despreparada nessa época. Eu tava completamente despreparada nessa época. Eu tava recém começando a descobrir coisas a meu respeito, descobrir coisas a respeito da transexualidade, descobrir é, é, direitos ou os mesmos deveres que eu sempre falo, né? Uma coisa eu nunca deixei de pensar é que eu sou ali, eu não sou só eu quando estou nesses lugares, né? Eu sempre procuro manter uma política de conversa à altura, ou tentar, pelo menos, né? É, e me fazer de ouvidos moucos. Patrícia Bravanel foi de uma deselegância comigo, foi de uma Sério? brutalidade invasiva que não se vê há muitos anos na televisão brasileira. Assim, Patrícia, assistam o programa Máquina da Fama. é, Carla Bruni, lá que eu faço Carla Bruni, ela foi de uma indelicadeza. Ela perguntou como eu transava com meu namorado, gente. Ela foi desse nível, assim. Ela Achando me que tava chamou engraçadinha. achando que Achando estava que tava engraçadíssima. fazendo a piadinha. E eu lembro bem desse dia, porque eu não voltei mais no SBT, não pisei mais lá. E hoje eu gostaria muito de voltar, porque eu daria outras respostas. Queria muito que tu voltasse. Mas, Obviamente, mas por eu isso que eu queria te muito voltar, inclusive com o programa da Patrícia. Bom, ela estreou o programa falando, me chama Valéria. Ela falou, Valéria ou Valério? A primeira pergunta dela foi essa, já de cara assim, né? Depois ela perguntou, fez umas perguntas indelicadas, se a pessoa que ficava, se o homem que ficava com uma mulher trans era um homem, o que que era mais ou menos, né? Ela foi de uma delicadeza. E assim, eu tenho certeza que isso partiu dela, porque é impossível que uma pessoa que tenha 15 pessoas de uma produção, isso foi em 2010, sei lá, 2000. Não foi tanto por tempo aí, agora, de não. Já, 10, já, assim, a gente, as pessoas já falavam mais sobre Uhum. transexualidade. Eu não acredito que as pessoas. Ah, eu já tinha retificado o nome, já era algum tempo depois. Eu não acredito que as pessoas não podem dar um Google ou não Claro. podem perguntar para alguém antes de fazer uma pauta dessa, entendeu? Então eu acredito sim que foi uma delicadeza dela, foi uma tentativa dela de ser engraçadinha, de ser, Uhum. sabe, como é de praxe do pai dela também. Mas é Exatamente. preciso entender que isso já. Gente, nunca. É igual politicamente correto, como eu falo sempre do politicamente correto. Não existe politicamente correto, existe correto. Quando tu diz para as pessoas, ai, tudo é politicamente correto, eu falo assim, meu amor, tem um problema aí com você, porque olha só. Se tu acha que era bonito fazer piada com gay, com gordo, com pessoa trans, com negros, como faziam antigamente, a tua justificativa, certamente, o que vem depois sempre é os trapalhões faziam, era sempre isso, que era Sempre essa resposta, né? Não, porque sempre essa meio-dia resposta. eles Eu faziam e respondo, eu respondo sempre, tava errado lá também. As pessoas não faziam isso porque sabiam que podiam fazer, porque iam ficar impunes, porque não tinha informação. Estamos em 2020, temos o advento da internet. Hoje é fácil de procurar e saber. Google. Outra coisa muito importante, a piada só tem graça quando todo mundo ri. Se uma pessoa se sentir ofendida, já não é piada, já virou ofensa para aquela pessoa. Então tem que ter Sabe um o que eu pouquinho de bom faço? senso. Sim, eu pergunto, eu não entendi. E daí um clima horrível, e eu amando aquele clima horrível, eu não entendi a piada. Explica Entendeu? para mim, por favor. Exatamente, dá uma pessoa. Exatamente isso. Tem uma filósofa que agora não vou lembrar, uma filósofa da negritude que ela fala, acho que é Angela Davis, que diz que o racista tem que passar vergonha sim. Tem Eu acho que essas muito. pessoas têm que passar vergonha sim. É assim que elas Exato. entendem, sentindo esse rubor na cara, assim, sabe? De meu Que Deus, vai onde é que eu vou ficar, me enfiar que vai agora? levantando Que aquele vai vermelho, entender aquele que tá negócio que errado, se a que pessoa fez não vai se, merda. não vai se enfiar, a pessoa fica ali e tu Eu, mantém, a- né? é, eu acho que é Isso, assim. exatamente assim. E como é que tu foi me parar em Paris? Então, ai, que é uma história linda essa. Eu ganhei o Festival da Canção Francesa aqui no ano de 2012, 2013, 2012. 2013 eu fui para Paris.
E o prêmio era uma viagem para lá. Mas é uma história curiosíssima, porque eu trabalhava como faxineira numa escola de idiomas lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Santo Ângelo. E eu lembro de estar limpando a sala de francês e me deparar com um pôster da Torre Eiffel. E ficar apavorada com aquele lugar lindo, gente, assim, né? Uma foto. Um dia eu vou pra lá. E eu mesma me corrigi pensando, meu Deus, com o salário que tu ganha aqui, talvez daqui 4 vidas, 9 vidas, tu vá pra esse lugar, né? Juntando tudo e ainda vai ter que parcelar, porque não vai dar. É, e aí, anos depois acontece isso, eu ganho o festival e acabo indo pra lá. E foi um lugar, uma das viagens mais esperadas e mais queridas da minha vida. Um dos lugares que eu amo, sou apaixonada mesmo. Eu tenho uma Sim. coleção de Torre Eiffel na minha casa, que a primeira eu comprei lá. A primeira eu comprei lá, aos pés da torre mesmo, num carrossel que tem ali. E as outras os amigos me dão, e eu ganho, vou para os lugares que eu vou, acabo comprando. Porque tem um significado muito bonito para mim, assim, de uma viagem que foi muito querida, desejada e de uma certa forma sofrida, porque eu lembro como eu sofria para poder. Gente, eu estudava nessa escola de idiomas, eu ganhei bolsa, porque fiquei amiga das professoras, ganhava bolsa, né? Só que eu tinha que conciliar o meu trabalho de faz tudo, que eu fazia faxina, ia no banco, fazia tudo. Tudo. E além disso, eu tinha que conciliar as 3 bolsas. Então era uma coisa doida, assim. Era uma coisa muito louca. Então eu saía do trabalho às 6 horas e já às 6 horas começava a minha aula. Daí das 6 às 7 era uma aula de inglês. Das 7 às 8 era uma aula de francês. E então, até que tu te desligue, assim, é uma coisa. Tu fica meio doido. Eu lembro de escrever um texto todo, assim. Eu lembro de escrever um texto todo de espanhol, não, de francês com uma palavra que é parecida, que é ayer, né? Ontem, a gente estava estudando o passado. Ontem em francês é hier, em espanhol é ayer, né? E eu escrevi o texto inteiro de francês com a palavra em espanhol. Ontem em espanhol, porque o texto era para dizer ontem eu fiz isso. Aí a professora não me deu zero, porque ela viu que estava tudo certo e porque ela sabia o que eu estava fazendo ali. Então foi muito sofrido isso, foi muito trabalhoso. Mas é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito, de ter conseguido fazer também. E a viagem, que é um sonho da minha vida, era um sonho da minha vida. Foi através de um concurso aqui em Porto Alegre que Foi o tu... concurso que é o Festival da Canção Francesa, é um concurso que tem até hoje. Eles não deixam mais eu participar. Não sei por que, mas não deixam. Mas vez ou outra, eles me chamam, acho que uns 3 ou 4 anos consecutivos, eu fui apresentadora desse concurso. E é muito legal, assim, reviver tudo aquilo, ver a nervosismo das pessoas e ver a felicidade de... Porque eu passei por aquilo ali, né? Claro que pra mim tem um saborzinho diferente, mas é um concurso bem renomado que começou aqui em Porto Alegre, inclusive. Começou aqui e tomou conta de todas as sedes da Aliança Francesa no Brasil inteiro. Nossa, que maravilha. E qual música, assim, que tu lembra... lembrando, eu acho a tua história muito bonita, assim. É uma história de superação real, mas além da superação teve um esforço muito grande, uma vontade. Eu acredito que quando tu pensa na Valéria de 15 anos, de 16, eu acho que tu era muito batalhadora mesmo, tu corria atrás do que tu queria. E eu vi um vídeo que tu fala dos bailes que tu cantava e que o dono da banda falou que tu tinha ali, vamos fazer uma coisa, Um então aqui, teatrinho. um teatrinho, aqui tu vai ser um menino e fora daqui tu vai ser o que tu quiser. E tu fala, não, não vou aceitar isso. Porque na cabeça daquela pessoa era a única oportunidade que tu teria. Mas eu acredito que tu já sabia que não era a única oportunidade, né? Olha, durante muito tempo eu acreditei que essa seria a minha única oportunidade e eu concordava com essas falas, eu reverberava essas falas mesmo, assim. É, Eu replicava não essas... tinha tipo uma, não, mas eu acho que... Não, isso veio no final de 2004, início de 2005, quando eu vim embora pra cá. Quando chegou uma Aham. época em que os meus seios estavam crescendo muito e eu tinha que usar uma faixa para apertar Nossa, e eu imagino. chegou um dia que eu vi que aquilo ali estava errado, assim, algo me despertou, né? Porque até então eu achava que era aquilo mesmo, que a minha vida era aquilo, que estava correto, aquelas piadas que eu ouvia elas estava certo, e que ele dizendo para mim que estava passando vergonha estava correto, porque enfim, não replicava e ficava na minha, né? Quando ele chegou com aquele figurino novo, todo masculino, eu disse, bom, tudo bem, você quer me vestir de palhaço, tudo bem, foi a minha resposta, meu início de rebeldia, digamos assim, aí, né? É,
Mas eu achava realmente que aquilo ali era tão. É isso que eu falo, sabe, para as pessoas precisam aprender entender o seu lugar e entender com orgulho o seu lugar. Eu nunca não tive essa gama de informações que a gente tem hoje, quando adolescente, muito menos quando criança, e é por isso que eu piso tanto nessa tecla, aperto tanto nessa tecla da educação, sabe? Eu acho que a educação sobre gênero nas escolas é uma coisa muito importante, para que as pessoas entendam o seu lugar no mundo, entendam muitas outras coisas aí incutidas nisso, desde abusos, desde bullying, etc e tal. E eu não tinha, um pouco de informações que eu estava conseguindo ali naquela época, lá numa cidade do interior, eram muito pequenas, e a minha vida estava num looping de coisas iguais, assim, todo dia ela faz tudo sempre igual, fazia sempre igual aquilo, e pra mim era isso, que é assim que as coisas iam ser. Até que um dia eu despertei pra isso, falei, não é assim, né? Eu recebi uma revista do Vitrô. Vitrô é uma casa de shows aqui de Porto Alegre, muito tradicional, assim. Recebi uma revista do Vitrô com a Cristine Bastos na capa, que é uma transexual belíssima aqui em Porto Alegre. E eu pensei, meu Deus! E aí, como eu fui folheando a revista, eu pensei, olha, um outro mundo é possível. Eu sou do interior, né? Quem é do interior, pensa, gente, o Porto Alegre parece que é um país, né? É Um país uma tábua de salvação, com exatamente. carro, E aí com ônibus, e eu era criança e dizia, Porto Alegre, gente, isso aqui é Porto outro mundo Alegre, e tal. A gente Sim, tem eu pensava, essa... nossa. E eu tinha muito disso, assim. Eu lembro tem coisas bem pontuais que eu lembro, assim. Eu lembro de passar, a gente vinha fazer shows às vezes aqui, uma vez ou duas vezes por ano, a gente vinha do interior pra cá fazer show, que tinha uma empresa que nos contratava sempre. E eu lembro de passar na frente da Opinião e pensar, meu Deus, um dia eu quero estar aí. Anos depois eu estar lá cantando, fazendo meu primeiro show lá. Eu lembro dessas coisas, assim, sabe? Sim. Eu lembro de um dia também que eu tava apresentando a parada LGBT e eu saí no caminhão da parada e o ônibus da banda tava fazendo show na Casa de Portugal, que era bem ali na frente do Parque da Redenção. E eu ficava pensando, meu Deus, que loucura! E eu descer e ir lá dar um close, assim, né? Sim, E durante muito tempo eu pensava que era isso, eu pensava que o meu destino era esse, eu pensava que as coisas eram assim. Até que essa chave se virou em mim e ainda demorou um tempo para que eu acreditasse melhor nas coisas. De vez ou outra eu me pego pensando nas coisas que eu passei e eu penso, meu Deus, como eu me permiti sujeitar a tudo isso? E é claro, eu mesma me corrigi e penso, nossa, com a cabeça que tu tem agora, aos 40 anos, é lógico que antes lá, aos 20 eu tinha 20 anos, né? claro. As coisas são completamente diferentes, as situações são diferentes, as leis eram diferentes, as informações chegavam de uma maneira diferente. Mas ainda assim, hoje, com todas essas informações, há pessoas que agem assim, que agem colocando na tua cabeça que não pode, que agem colocando na tua cabeça que não é possível, que agem colocando na tua cabeça que tá errado, que agem colocando na tua cabeça que você não é um ser vivente, que você é uma coisa. Então é preciso muito essa discussão. E eu lembro muito também da escola, enquanto criança, que o quão importante teria sido para mim se eu tivesse tido essas informações enquanto criança trans. Eu teria sofrido muito menos, eu teria apanhado muito menos, eu não teria sofrido violência sexual como eu sofri durante muitos anos. E não entendi o que era aquilo. Quer Eu dizer, é muito sofri... importante falar sobre isso, sobre, Exatamente. sobre Exato. educação nas escolas, sabe? Sobre gênero nas escolas. Eu sofri muito bullying quando eu era criança. Eu acho que eu imagino eu sendo gay, eu imagino uma mulher trans, um homem trans. Eu quero escrever um livro, eu vou escrever esse livro ainda, que é eu voltando criança com a mente que eu tenho hoje. Meu Deus! Nossa. Não ia sobrar pedra sobre pedra nem pra direita Eu nem pra acho que também não esquerda. ir na minha cidade também não ia ser legal. Não ia. E a gente falando sobre educação, me vem uma pergunta super importante, que é essa, de novo, a desvalorização da cultura através da nossa secretária especial de cultura, né? Que é óbvio o quanto a gente está muito chocado com aquele pronunciamento dela para a CNN e a falta de respeito com os meus colegas comunicadores também. Eu acho que foi uma tremenda falta de respeito, porque ela não estava respondendo como a Helena do Manuel Carlos, ela estava respondendo como a Regina Duarte, entende? E eu queria saber o teu posicionamento quanto a isso e se tu acha que existe uma solução quanto a esse tema. Olha, eu diria pra de repente aquela corrente.
Eu falei pro Gente, meu eu namorado, eu só a disse, única coisa que eu tenho a dizer sobre esse episódio é não patologizem esta mulher. Ela não é louca. ela não é louca. Não. Ela não é louca. E também peço para que as pessoas parem de chamar de velha, louca, de não sei o quê, porque isso. Eu sou velha e não sou nada disso, gente, entendeu? Pode parar. É mania de patologizar esse tipo de gente que depois sai com essa arma. Ai, porque eu sou louco, porque eu tenho problema. Não tem problema nenhum, meu amor. Você é ruim mesmo, sabe? Eu acho que exatamente isso que tu falou, eu acho que uma coisas mais maravilhosas que eu vou levar pra minha vida. Ela respondeu como Helena do Manuel Carlos, assim. Ela respondeu como a Viúva Porcina. Ela estava respondendo como as personagens. E como tudo nesse âmbito político que a gente está passando agora, todo mundo está encenando uma peça muito ruim, sabe? O problema é que tem espectador para isso, tem espectador. Exato. É a histeria coletiva que eu chamo. Que mesmo que o ator é muito ruim, mesmo que o cantor é muito ruim, uma histeria coletiva faz com que as pessoas vão lá e prestigiem. Mas chega uma hora que essa mesma população que está prestigiando esse ator ou esse cantor ruim, né, ou esse cenário político, se dá conta. O ruim é que a gente entra nessa seara, a gente acaba entrando junto nesse bolo, né? E isso é que é ruim, a gente acaba sofrendo junto. Mas é preciso se informar, sabe? A gente precisa de muito mais informações, assim. A gente precisa se munir. Nós que temos discernimento, precisamos nos munir de muita informação. E de Exatamente. muita... E de muita eu não acredito em compaixão, desculpa. Eu tô tentando ser uma pessoa muito espiritualizada, mas eu não tô conseguindo, sabe? Não, não Eu já tô existe. num nível que eu não tô conseguindo mais. Assim, eu ouvi ali uma notícia hoje que um dos idealizadores da carreata é a favor do sal no... Eu não gosto de falar o nome da pessoa, eu falo sal no rabo, que é melhor. Dos idealizadores da carreata do Sal no Rabo, acabou de pegar Covid, que tá bem complicada a situação dele no hospital. Eu não consegui nem ficar chocada, porque assim, ó, Porque era óbvio, né? meu amor, se você plantou melancia, você não vai colher lírios, você vai colher melancias, entendeu? Não Exatamente. adianta. Não adianta. Então, acho que a gente, isso que a secretária, e assim, ó, a gente pensar que a gente tinha um ministério da cultura que virou uma secretaria e nós tínhamos um ministério com Gilberto Gil, ministro, que fez um trabalho belíssimo perante Não dá para o acreditar, Ministério da Valéria. o Ministério da Cultura, ao ponto de conversar com a Gopi Kayayan, de conversar com grandes personalidades da cultura mundial, de igual para igual, de conseguir essas aberturas que agora todo mundo tá chocado, assim, né? O Brasil tá passando por uma pandemia mental. É, eu, Tá passando por um vírus que tá pegando as pessoas. Não tá pegando as pessoas, não. Já tá só acordando no meio das pessoas, assim. É como a era do gelo, que vai lá, derrete e acorda, né? Não sim, acredito que ninguém tenha passado por um portal e virou ruim agora. não, Agora, com relação à secretária, ela vai. Eu acredito que ela vai provar do próprio veneno. Vai chegar um momento. Porque assim, é como a gente estava discutindo aqui em casa um dia desses. Ela tá numa situação de que ela perdeu tudo que ela tinha, inclusive o bom cargo dela na Rede Globo, e o bom salário, e o status de uma atriz consagrada, mesmo usando ponto eletrônico, que isso é muito normal. Tem, Reginaldo Faria usa o ponto eletrônico, enfim, né? Mesmo assim, ela perdeu tudo. Então, a única justificativa dela é estar com esse governo até o final. Ela não tem o que fazer. É a única coisa que ela tem. Ela já perdeu tudo, é como diz o meu namorado. Vai vir um cadáver de uma pessoa morta, putrefada, e ela vai dizer, não, tá vivo, chama o médico que ele tá vivo. Não, ainda tem vacina, ainda assim, não, de repente é aquela. É isso que ela vai fazer. mas tu sabe que eu acredito numa coisa, eu acredito que ela sempre foi assim. E que nós Acredito estamos também. conhecendo ela agora. Acredito. Conhecer as personagens dela. A É gente conhecia a Viva exatamente Porcina, a isso gente que eu conhecia a falo. Helena, a gente conhecia várias. A força. E eu vi um comentário, eu acho que foi no jornal hoje. Eu queria minhas lágrimas de volta de todas as cenas que eu chorei com a Helena. Eu não quero. Eu queria todas as. Porque a gente Eu acredito que além dela, todas essas pessoas que se manifestam nas redes sociais ou que se manifestam nos grupos de família, etc e tal, inclusive meu pai é sal no rabo, né? Meu pai voltou no sal no rabo, acredito eu, porque a namorada dele voltou, enfim. Eu já entrei em discussões homéricas assim. Não posso conversar muito porque a gente é bloqueado um no outro, então não dá. Assim, eu falo com ele lá uma vez que outra. Mas eu acredito que todas essas pessoas não são de agora, não. Elas aproveitaram uma onda de alguém que tem ideias parecidas e tem o poder na mão. Ideias parecidas, poder na mão, agora eu vou poder falar, porque antes eu não podia,
porque eu era tida como minoria, e isso ia causar uma péssima impressão. Agora todo mundo fala, nem é péssima impressão. Inclusive o presidente também fala, eu tenho o aval do presidente. Tá entendendo o que que é? Então não é de agora, não. Não é de agora, isso é de tempos. Isso foi plantado lá e veio crescendo. Hoje em dia só assim. Hoje eles têm um lugar onde eles podem demonstrar isso e não ter medo que tá errado ou que vão ser processados. É muito triste Exatamente. mesmo. Ah, o papo foi muito. 1 hora já. A gente tem mais 3 minutos. Eu queria te perguntar qual as dificuldades de ser mulher em 2019. Nossa, a dificuldade de ser mulher em 2019 é ter uma voz ouvida. É ser ouvida. Eu acho que a dificuldade de ser um ser humano pensante, eu diria, é ser ouvida. Porque ter voz as mulheres nunca tiveram. As mulheres estão tendo voz aos pouquinhos, assim, ainda. É muito complicado pensar na voz de uma mulher que é sempre retrucada. Retrucada é uma palavra muito de vó. Fica sempre retrucando ela ali. Ela fala uma coisa, não, mas. Sempre tem o não, mas, né? Eu acho que em 2019 o desafio maior é ser uma mulher que pensa. 2020, Alex. Olha, é porque a gente está em E eu 64, falei assim, a gente está em 2019, 64. 2020, eu acho que 2020 nem começou ainda, porque a gente tá tão tempo em 2020 vai ser o casa, ano que né? não existiu, certamente. Assim, vai escrever o ano, aliás, o título do meu livro vai ser 2020, o ano que não existiu. É, 2020, ser uma mulher em 2020 é ter que provar todos os dias que tu pensa, que tu fala, que tu ouve, porque as pessoas acham que a gente não ouve, né? Falam aqui, como se a gente não ouvisse. Que a gente existe, que a gente tem vontade, que a gente tem anseios, que a gente tem coragem, que a gente tem ferramentas para fazer, que a gente pode fazer, que a gente faz. Que a gente já fez, o que é pior. Provar que já fez. Tá lá, feito, e as pessoas ainda duvidam que a gente já fez alguma coisa. Exatamente. Ser uma mulher em 2020 é sempre lutar todos os dias para provar que existe. Acho que esse é o maior desafio da gente. A gente tem 50 segundos, um livro, um filme, uma série. Um livro, o último livro que eu tô lendo da Michelle Obama, que é maravilhoso. Uma série The Handmaid's Tale pra gente ter noção da realidade. Exatamente. E o filme Guarda-Costas, que eu amo. Amo, amo. Beijo. Muito obrigado. Um beijo. Maravilhosa. Obrigadão. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. 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 Gente, maravilhoso, né? 30 segundos. Quero agradecer a Valéria. Foi um papo incrível. Quando o papo rende, é muito rápido. Um beijo para quem acompanhou. As perguntinhas aqui depois eu vou mandar para ela. A gente vai responder e vai falar. Um beijo por ter acompanhado mais uma live Mar do Rude aqui. Valéria maravilhosa, brigadão também. Beijo, gente. Boa noite.